Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 30 de novembro, último dia do mês. Eu, pastor Fábio, sempre aqui trazendo uma mensagem poderosa de Deus, um devocional, para que você possa meditar na palavra de Deus, para que você possa aumentar o seu conhecimento e, claro, para que você possa aumentar a sua fé. Quando você aumenta a sua fé, você fica mais forte e isso ajuda a você enfrentar o mundo lá fora. Eu digo que o devocional é a manutenção preventiva de todo cristão. Então, você fazendo essa manutenção preventiva, com certeza você vai ter mais facilidade de enfrentar o mundo lá fora. Bem? Então, eu quero trazer um devocional de hoje. Esse devocional de hoje, dia 30 de novembro, chegamos, ao final do mês de novembro, foi muito rápido. O tema do nosso devocional hoje é: o maligno não o atinge. O maligno não o atinge. E nós vamos ver quais são as condições para que o maligno não venha a atingir você e quais são as condições para que o maligno possa atingir você. Bem? Então, o primeiro texto que eu quero trazer para você está lá no livro de 1 João, capítulo 5, verso 18. 1 João, capítulo 5, verso 18. E enquanto você procura aí, queridos, esse texto, eu quero fazer um convite a você que não é inscrito no canal a se inscrever em nosso canal. Ok? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação e claro que todos os novos inscritos, como quem já é inscrito, já anda com a gente, fazer o que a gente chama do triplo C. Curta, comente e compartilhe. Pastor, todo dia só pede isso. Querido, todo dia eu tenho que pedir, sabe por quê? Para que o YouTube possa entregar os nossos vídeos, senão ele não entrega. Então, nos ajude, é gratuito, não custa nada, é rapidinho, ao momento que você está esperando ali, você já encontrou o texto da Bíblia, você está me ouvindo aqui falar, você já clica ali no like, no joinha, curta, já deixa o comente ali, deixa o seu graça e paz, seu pedido de oração e compartilha ali rapidinho, em 10 segundos você faz isso. Compartilha pelo menos com uma pessoa. Isso vai nos ajudar muito a alcançar mais vidas, tá bom? 1 João 5,18 vai dizer assim, queridos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então aqui nós vamos ver duas condições, queridos. Vamos entender bem. Como que o maligno, como que a ação das trevas, o maligno, ele pode tocar em você e não pode tocar em você. As pessoas, elas criam uma grande fantasia na sua cabeça, muitas vezes, achando assim: olha, eu me tornei crente agora, eu me batizei, tomo santa ceia, dizimo, oferto, E agora o maligno não pode tocar na minha vida. É verdade isso? Eu vou dizer para você assim: depende. Depende do teu nível de conversão. Por que eu falo do nível de conversão? Ou você é convertido ou você não é verdade? Quando a Bíblia fala, querido, sobre nascido de Deus, é aquele que deixou de ser escravo do pecado. Aquele que já, embora pecador, não é praticante do pecado. Quando peca, peca porque é a natureza humana. Mas não peca porque é uma prática do pecado. Não é um escravo, não é um praticante do pecado. Quando peca, peca porque nós somos imperfeitos. Ok? Então, o pecado é o que alimenta o maligno. Imagina o pecado como se fosse uma sujeira, onde começa a juntar mosca. Se você, ao ver aquela sujeira ali, você não limpar, não recolher, não limpar muito bem a superfície, vai juntar mosca ali. Mas tem pessoas que fazem o quê? Elas pegam, vêm para a igreja, se batiza, tal, etc. Tudo isso que a gente já falou. Mas daí o que acontece? Ela pega, tira a sujeira mais grossa, mas vai ficar aqueles
Aqueles restinhos lá no chão, onde não foi lavado, não foi limpo. Isso simboliza aquelas pequenas práticas ainda de pecados, como se fossem os pecados de estimação, né? Ou como eu costumo dizer, são os pecados pets, né? O que é o pecado pet? Você não tem um cachorrinho na sua casa, um gatinho? Você não tem lá na sua casa, onde você vai, você não leva ele? Não é assim? Tem pecado que tem cristão que pega o pecado como um pet, cria ele como um pet. E não dá. Por quê? Porque pecado, queridos, chama mosquito, pecado chama demônios, chama o maligno. E através daquele, muitas vezes, daquele pequeno pecadinho, que muitas vezes fala assim, isso aqui não faz mal a ninguém, esse pequeno pecadinho é o suficiente para ele vir e fazer um grande estrago na sua vida. Conforme você viu na tela inicial, quando você abriu ali a capa do nosso devocional, você viu lá um demônio, você viu uma cúpula de vidro e uma pessoa prostrada aos pés da cruz. Ali mostra, queridos, é um exemplo típico de que quando você está prostrado diante de Deus, aonde você levou todos os seus pecados ali para a cruz, e você não tem mais esses pecados de estimação, é como se houvesse uma proteção sobre você. E o inimigo não consegue tocar em você, ele não atinge você. Ele não consegue lhe tocar. Por quê? Porque você realmente nasceu de Deus. Aquele que nasce de Deus não vive no pecado. Ele é pecador, por causa que vive nesse mundo ainda, mas ele não é o praticante do pecado, aonde dá legalidade para o inimigo te tocar. E a gente sabe, queridos, que existem essas maneiras, né? A gente sabe que o pecado ele também passa a ser o quê? Uma desobediência a Deus. E a desobediência a Deus não só dá essa legalidade para o inimigo atingir, tocar, mas como também, por causa desse pecadinho de estimação, você deixa de ter bênçãos, promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Eu sempre gosto de ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, que reforça claramente tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Então vamos entender aqui para que a gente possa fazer uma ligação nesse pensamento. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, embora seja pecador, e o mal não pode lhe atingir, não pode lhe tocar. Amém? Mas, se a pessoa ela vive na prática do pecado ainda, ela vai ter duas situações ruins na sua vida. Primeiro, o inimigo vai poder tocar e as promessas de Deus, algumas promessas de Deus, podem não se cumprir na sua vida. Mas quando você nasce verdadeiramente de Deus, aonde você se entrega realmente a Deus, e não é praticante do pecado, embora seja pecador, o que acontece? As bênçãos vêm sobre você. Olha quanto benefício nós cristãos temos quando nós somos obedientes e fiéis a Deus. Então, Deuteronômio 28, verso 1 e 2 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E dali ele começa uma lista de bênçãos. Você pode acompanhar aí na sua casa e ler no momento que você for mais oportuno o livro de Deuteronômio 28, verso do 1 até o 14. E se você quiser saber mais, você pode ler também do 15 até o 68.
até o 68. Por quê? O maligno não o atinge quando você cumpre o quê? Fielmente a palavra de Deus. E além de ele não poder te tocar, que já é um grande benefício, já, querido, já reduz 90% dos nossos problemas, as bênçãos de Deus virão sobre nós. E são bênçãos familiares, bênção através da descendência, bênção em tudo que nós fizermos, proteção, segurança, saúde. Enfim, é uma série de benefícios que você pode estar lendo. Mas, quando você pratica o pecado, além do inimigo poder ir lá, tocar na tua vida e fazer aquela bagunça gigante, que com certeza você já conhece, você tem uma maldição por causa da desobediência. Porque quando você peca, significa que você desobedeceu algo. Eu só sei o que é pecado por causa da lei de Deus. Se não fosse a lei de Deus, eu não saberia o que é pecado. Eu só sei o que é pecado quando eu transgrido uma lei de Deus. E isso me traz maldição. Isso traz legalidade para que os mosquitinhos demoníacos venham pousar e fazer bagunça na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Amém? Então, o maligno não atinge. Ótimo, porque você nasceu de Deus e você guardou a palavra de Deus. Você reteve a palavra de Deus dentro de você. É assim que você se protege de Deus. Se protege do maligno. Não se protege de Deus, né? Mas se protege do maligno. É assim que você se protege do maligno. Sendo fiel a Deus. Vocês que nos acompanham há mais tempo, vocês vão reparar que as nossas orações, né? As nossas orações, as ministrações, principalmente quando nós falamos sobre o livro de Salmos, por exemplo, nós vamos ver claramente o rei Davi nas suas orações dizendo: olha, sonda-me, vê se acha algo mal em mim, vê se acha algum pecado. Não é que Davi ele era perfeitão. Ele era pecador, imperfeito, como eu e você. Elias era imperfeito, como eu e você. O livro de Hebreus fala isso. Elias era como eu e você, carne e osso como você, imperfeito como eu e você. Davi imperfeito como eu e você. Qual que é a diferença? A diferença é que, embora fossem pecadores, mas eles não praticavam o pecado. Davi, quando praticou o pecado do homicídio e do adultério, ele pagou isso muito caro. Por quê? Porque gerou uma maldição. E na maldição, o que Deus falou para ele? A espada não se afastará da sua casa. Sansão, um homem escolhido por Deus. Enquanto ele estava vivendo a sua vida, o seu chamado, tudo estava dando certo para ele. Mas quando ele decidiu flertar com o pecado, ali que foi o grande problema. Quando ele decidiu tocar no que era impuro, quando ele decidiu casar com quem não era para ter casado, ele transgrediu a lei de Deus e gerou maldição. E nessa maldição, querido, o que aconteceu? Ele foi preso, o cabelo dele foi cortado, foram curados os olhos dele. Ou seja, ele não conseguiu viver a integralidade da bênção de Deus na vida dele. E quando a gente traz uma palavra como essa, que o maligno não o atinge, qual é o principal objetivo? Não é falar do maligno, é falar para você do benefício que você tem por obedecer a Deus, por você ser fiel a Deus. Porque quando nós, pastores, pregamos sobre isso, nós queremos que você viva a integralidade das bênçãos. E não a parcialidade. Uma parte da minha vida é boa, outra parte da minha vida é péssima. Não. Quando você é fiel a Deus e você vive a integralidade, todas as áreas da sua vida são equilibradas, são abençoadas. Agora, claro que eu vou abrir um parênteses aqui para que ninguém confunda e ache que eu esteja pregando aqui a prosperidade.
A prosperidade ela só vai vir por causa da sua fidelidade a Deus. E a prosperidade não é riqueza, é não sentir falta de nada. Quando eu falo que você vai viver a integralidade da vida de Deus, né? Você vai viver de uma maneira integral a vontade de Deus na sua vida, significa que o inimigo não vai poder te tocar e que você vai ser abençoado. Significa que você vai ser rico? Talvez não. Mas significa que nada vai te faltar na tua casa. Significa que você vai ter um carro esportivo importado de $1 milhão? Não. Talvez você tenha um carro simples, popular, que atenda a você, que leve para você onde você quer. Significa que você nunca vai ficar doente? Não. Mas significa que as doenças que você tiver, quando você ficar doente, a doença não vai matar você. Significa que você não vai ter problema? Não. Você vai ter problema como todos nós. Mas por causa da tua fidelidade a Deus, de viver essa integralidade, você vai passar por problemas, mas Deus estará com você, ajudando você a passar por tudo isso. Vai ter problema com os filhos? Pode ter problemas com os filhos. Mas qual é a certeza? Que por causa da tua fidelidade com Deus, Deus vai cuidar dos teus filhos. Você me entendeu? O maligno não o atinge, não lhe toca por causa disso. E qual é a luta do maligno? É criar uma atividade para poder querer te tocar. Gerar algo que te atraia para o pecado, que seja agradável, que seja desejável, para que você caia em pecado. Para que você pratique o pecado. Para que você tenha prazer no pecado. E daí você dá toda a legalidade que ele quer. Mas se você não praticar o pecado, você está tranquilo. O mal, simplesmente o maligno, não o atinge. Amém? Então, por gentileza, compartilhe essa mensagem pelo menos com uma pessoa, comente aí no comentário dos vídeos, se inscreva e deixe o seu like pra gente. É tudo gratuito, é rapidinho, em 10 segundos você faz tudo isso, tá? E você ajuda o nosso canal. Amém? Vamos orar? Amado Eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, agradecer ao Senhor por esse mês, esse último dia do mês, aonde o Senhor nos guardou, nos protegeu durante todo o mês. Nós queremos agradecer, louvar e adorar o Teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E clamamos ao Senhor, Pai, que nesse dia o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, guardando a nossa saída, a nossa chegada, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso casamento, os nossos familiares. Que o Senhor venha colocar Tuas mãos poderosas nos guardando de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos e consagramos nosso dia ao Senhor, certos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.